agora, amigos, agora a gente fala de Mundial de Clubes. Acredite você ou não, fã de esporte, o Al-Ahly é o adversário do Palmeiras na semifinal marcada para essa terça-feira. E a Nathalie Gedra já está aqui, ó, para contar pra gente o que aconteceu, Nathalie. A gente falava ontem, né, na quantidade de desfalques do Al-Ahly, na força do Monterrey, na preparação. Eu acho que dessa vez o Monterrey é que vai para casa com a mesma sensação do Palmeiras no ano passado. Nathalie, bem-vinda, boa noite para você. Tudo bem, Dani? Olá, meninos, olá, fã de esporte. Estou aqui em frente ao estádio Al Nahyan, onde eu acompanhei Monterrey e Al-Ahly, e realmente foi uma surpresa, né? Vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Porque o Al-Ahly realmente tinha todos esses desfalques, jogadores importantíssimos, junto com a seleção do Egito, que vai disputar a final da Copa das Nações Africanas nesse domingo. E o Monterrey tinha muitos jogadores chegando bem em cima da hora, na verdade, né? Porque alguns deles estavam com suas respectivas seleções nas datas FIFA que aconteceram, nessa última semana. Alguns jogadores do Monterrey chegaram depois de uma jornada longa, né? Muitas horas de voo, somente na quinta ou na sexta-feira. Então o time realmente pareceu desgastado fisicamente. Muitos desses jogadores, como o Funes Mori, como o Maxi, eles também demonstraram esse cansaço, eles demonstraram esse desgaste. Mas a verdade é que o Monterrey criou boas oportunidades no primeiro tempo, tá? O Al-Ahly apostava muito nas bolas longas em velocidade e assim conseguiu criar umas duas oportunidades. Ali ameaçou o Monterrey durante o primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, quando o Al-Ahly finalmente abriu o placar, aí o Monterrey não soube reagir. Pra gente dar uma olhada, por exemplo, nas estatísticas de jogo, o Monterrey, ele trocou quase que o dobro de passes comparado com o Al-Ahly, né? Pra gente ver a diferença de estilos de jogo. E o Monterrey finalizou muito mais, foram 20 finalizações contra 9 do Al-Ahly. Mas o fato é que o Al-Ahly está na semifinal do Mundial de Clubes, vai enfrentar o Palmeiras e a torcida, olha, isso é importante, a torcida era a maioria do Al-Ahly. A gente tem muitos egípcios morando aqui nos Emirados Árabes, então eles eram maioria absoluta, era um mar vermelho aqui nessa rua em torno do estádio e também dentro do estádio. Eles fizeram muito barulho, então o Palmeiras vai encarar essa pressão do torcedor. Além disso, é claro que geograficamente eles estão mais próximos, um voo de 3h30 separa Cairo de Abu Dhabi, então realmente é um fator que vai contribuir para essa equação da semifinal entre Al-Ahly e Palmeiras. Boa, Nathalie, obrigada. Informação ao vivo aqui pra gente. A Nathalie que está acompanhando tudo que acontece nesse Mundial de perto. Vamos conversar bastante essa semana, Nathalie. Boa sequência de trabalho para você. Um beijo, Dani, um beijo para todo mundo. Boa, beijo. Ó, e aí eu vou trazer para cá, claro que tem a questão da torcida que a Nathalie está falando e ela é importante, né? O Palmeiras vai ter uma torcida contra na terça-feira muito grande. E um rival que não era o esperado. Óbvio que a gente pode falar aqui em facilidade, porque o nível, se a gente for debater nível técnico do Monterrey acaba sendo superior, mas tem vários pontos. Eu vou começar por esse, do que, entre aspas, Jean, seria a facilidade, mas eu imagino. Claro que a preparação tem a ver com o próprio jogo, com o próprio futebol, mas eu imagino que se tinha um adversário que o Abel acreditasse que teria na frente, seria o mexicano. Certamente. Eu acho que sim. Claro que ele se preparou para enfrentar os dois, claro que ele estudou os dois, até porque dessa vez acho que ele teve tempo para fazer isso melhor. Mas acho que na cabeça de todo mundo era muito mais provável que o Palmeiras enfrentasse o Monterrey. Porque o Monterrey é mais forte. O Monterrey era visto pelos mexicanos como o time mais forte que o México já mandou para um Mundial de Clubes. Um time com 10 jogadores convocados na última data FIFA. Um time realmente de alto nível, um time muito bom. E não foi o que a gente viu em campo. Eu já aprendi nesses mundiais de clubes que a gente não tem que julgar um time por uma partida. Porque muitas vezes, como são times que, vamos falar a verdade, a gente não assiste no dia a dia. Sim. Não adianta a gente ver um jogo e falar que aquele time é só aquilo que a gente viu, aquele outro... Não, os times às vezes jogam de um jeito uma partida, jogam de outro jeito outra partida, mas olhando para isso, olhando para a força das equipes, olhando para os desfalques do lado do Al-Ahly, é claro que é um resultado surpreendente. É claro que não é o resultado que todo mundo imaginava. Então, nesse aspecto, sim, o Palmeiras não vai pegar aquele time que era, teoricamente, o mais forte. A questão da torcida, eu não sei se faz muita diferença, sinceramente, ter mais torcida de um ou de outro, Dani. O que eu acho que talvez possa complicar um pouco a vida do Palmeiras, mais do que o Monterrey,
é a postura dos times, né? Sim. Se o Monterrey jogasse contra o Palmeiras da maneira que jogou os minutos iniciais contra o Al-Ahly, isso era tudo que o Abel provavelmente ia querer. O Al-Ahly já não deve jogar dessa maneira. O Al-Ahly hoje jogou, né, com as linhas mais baixas, explorando velocidade, contra-atacando. Então, no aspecto tático, talvez apenas nesse aspecto o adversário seja mais complicado, vamos dizer, para o Palmeiras ou para o Abel. Mas, de maneira geral, eu acho que se o Abel pudesse escolher, nunca vai falar isso, mas se pudesse escolher Al-Ahly ou Monterrey, quem que você quer na semifinal, Abel? Eu acho que ele escolheria o Al-Ahly. É um bom ponto. Vamos colocar aí na tela, até para eu ouvir o Zupa e o Léo também, que voltou, tá com a gente, os números dessa partida, que eles mostram bem a proposta de jogo, ou a proposta de esperar o erro do adversário para jogar, Exato. Que é a do Al-Ahly, né? Então, a gente está vendo ali a posse de bola majoritariamente do Monterrey, a quantidade de passes certos também é absurda a diferença, a quantidade de chutes, o dobro tem o Monterrey. Agora, certos não, né? O Al-Ahly aproveita as poucas chances que cria. Acho que é isso que dá para tirar dessa tela, Zupa. Sim, o Monterrey foi incompetente dentro da sua proposta. Teve no primeiro tempo a proximidade maior de abrir o marcador. No segundo tempo, já foi um time desordenado, que atacou de maneira desordenada e não levou tanto perigo assim ao gol do Al-Ahly. Acho que isso que o Jean falou faz muito sentido, né? O Monterrey, ele ia trocar tiro com o Palmeiras, e isso para o Palmeiras é interessante. O Monterrey é um time que gosta desse jogo de transição. O Al-Ahly, se contra o Monterrey, o Al-Ahly já teve uma postura defensiva de fechar espaço e contra-ataque, contra o Palmeiras ele deve fazer isso. Também porque a preparação do Al-Ahly vai ser em cima do que o Palmeiras é bom e do que o Palmeiras não é tão bom. E todo mundo sabe, quem passa um tempo debruçado em cima do Palmeiras, que os jogos que o Palmeiras teve maior dificuldade foram aqueles jogos em que o Palmeiras tinha que ser dominante. Até acho que nesses primeiros jogos de Paulistão, o Abel conseguiu fazer do Palmeiras contra adversários de um nível mais baixo, não sei se igual ao do Al-Ahly, mas nível mais baixo, fazer o Palmeiras reagir melhor nesse jogo onde ele tem que ser dominante. Mas é uma dificuldade, assim. E aí fica a dúvida. Os jogadores que vão jogar amanhã a final da Copa Africana de Nações contra Senegal, boa parte deles retorna, vai direto para Abu Dhabi para o Mundial. Ok. Eles vão ter condição de jogo? Que foi o que aconteceu um pouco com o Monterrey hoje, né? Tinha jogadores retornando que estavam cansados. Então, eles vão jogar? Se eles jogarem, em quais condições? Porque eles, de fato, são os melhores jogadores do time, né? O Sheriff, que é o centroavante, o Ashraf, que é o ala esquerdo, que joga de zagueiro também, o Fatih, que é meio campista e que joga de zagueiro também. É um time que joga com 3 zagueiros, geralmente, e dos 3, muitas vezes, só um é zagueiro. E gosta de colocar um volante e um lateral entre os 3 zagueiros para ter mais saída. Mas contra o Palmeiras, não sei como é que vai ser. Então ficam essas dúvidas. Agora, que o melhor time no papel não passou, acho que isso é indiscutível. Sim. Mas serve de alerta para o Palmeiras, porque ele também vai ser o melhor time contra o Al-Ahly. Agora, não sei se vocês são supersticiosos ou não, mas a última vez, eu recebi aqui no WhatsApp, a última vez que em um ano de final 2... meu Deus, lá vem. O time brasileiro enfrentou o Al-Ahly na semifinal e podia enfrentar o Chelsea na final, foi a última vez que um time sul-americano ganhou o Mundial, que foi em 2012. Opa, tá bom. Então é positivo, então a gente vai se agarrar nisso pro lado brasileiro da coisa. Aí vale, aí eu gosto. Deixa eu colocar o Léo nesse papo aqui de volta também, para saber... E tem uma informação, né? O Piquerez testou negativo para a Covid, então ele vai se juntar ao elenco, que eu acho que é uma excelente notícia, não só pela pessoa em si, mas pelo esquema, que pode ser colocado da maneira que o Abel imagina. Vou trazer isso para cá de volta, mas antes eu quero ouvir o Léo também sobre a classificação do Al-Ahly, Léo. Muito bem. Gente, eu vou ficar devendo qualquer análise sobre o jogo por uma questão de simultaneidade com o jogo. A gente joga para frente e pensa em como é que vai enfrentar o Palmeiras, ó. Os colegas já falaram muito bem sobre o jogo. O ponto é que, assim, primeiro, em tese, né, um mexicano no Mundial deveria ser a terceira força. Deveria ser, no mínimo. Só que na história da competição, quantos terceiros lugares ele tem? 1, 2, 3, 4, 5 e um vice. E essa vai ser a sexta, sétima vez que eles não chegam às semifinais. E só do Monterrey já é a terceira. Então, o Tigres acabou sendo um soluço histórico de um retrospecto de participações negativas do futebol mexicano, dá para dizer assim, nos mundiais de clubes. E aí quem vai gastar muito é o torcedor do Tigres, né? Porque o único a fazer a final foi ele e é o grande rival do Monterrey. Claro que tem todo esse contexto dos desgastes, mas, puxa, o Al-Ahly não tinha jogadores que estão com a seleção e o jogo é terça-feira. Então, quer dizer, eu não imagino que o Al-Ahly vá ser muito diferente do time que jogou hoje.
O desafio para o Palmeiras vai ser abrir o jogo. E aí depende. A gente já teve o Al-Ahly perdendo de 4-2 para o Pachuca, já teve o Al-Ahly tomando goleada do próprio Monterrey numa outra vez que eles se enfrentaram em Mundial lá em 2013, perdão. Quer dizer, depende. É um jogo que se você não faz o gol cedo, ele pode se complicar. Mas se você consegue sair na frente e abrir, você pode conseguir uma vitória mais tranquila também. Eu acho que vai depender muito do Palmeiras não se enrolar para fazer o primeiro gol. É um cenário para mim que se o Palmeiras sai na frente, dificilmente, até pela característica do time, ele dificilmente deixa escapar. Ô Jean, quero te ouvir sobre essa brincadeira, óbvio, que o Zupa faz aqui, né, falando dos números. Acho que mais do que isso, esse retorno do Piquerez para a montagem do grupo, o fato dos jogadores do Al-Ahly chegarem cansados, isso tudo mostra um caminho aberto. Gente, o Tuchel tá com Covid, não vai viajar com o Chelsea, o caminho está aberto, Jean. Aberto. Eu não sei. Eu me empolgo, desculpa. Aberto, eu não sei. Agora, é que a gente falava, o Monterrey, teoricamente, no papel era mais forte. Que time do Al-Ahly vai jogar? Essa é uma boa discussão. Eu acho, assim como o Léo, acho muito difícil que os jogadores que vão jogar a final com o Egito estejam presentes. Por quê? Estava até fazendo umas contas aqui. O jogo é amanhã à noite, em Camarões. Aí eles vão acabar o jogo 10 da noite lá. Tem comemoração, entrega de medalha, seja ela de ouro, seja ela de prata. Vai muito tempo, quer dizer, você vai viajar logo depois? Acho pouco provável. Pode até ser que aconteça, né? Mas ainda que isso aconteça, a gente estava falando, se o Google não estiver me traindo, e aí eu digo que minha fonte é o Google, mas um voo leva 14 horas. 14 horas de Camarões até Abu Dhabi. Então, né? Se você sair na segunda-feira de manhã, você vai chegar no final da tarde ou à noite. E aí você vai o quê? Dormir, acordar e jogar na terça-feira? Acho pouco provável que eles joguem realmente. Ainda que eles estejam presentes, ainda que eles possam ser opção no banco de reservas, acho pouco provável que eles joguem. Mas foi esse time do Al-Ahly que eliminou o Monterrey que vai estar presente. Então, eu assim como o Léo, não acho que a gente vai ter muita mudança no time titular que vai enfrentar o Palmeiras. Em relação ao Piquerez, é mais provável que o Piquerez esteja à disposição para o jogo seguinte, né? Eu não sei se... Você acha que para terça-feira ainda não coloca em campo? Não sei, porque, enfim, a Covid, em geral, inclusive, faz com que os técnicos tenham uma certa precaução para escalar o jogador, por questões físicas, isso, né? Então, é difícil saber, mas você tem toda a razão quando você diz que, do ponto de vista do esquema, ele faz muita falta. Eu não acho o Piquerez nenhum gênio, nenhum craque, mas ele é um tipo de jogador muito diferente do jogador que foi escalado na última partida, que é o Jorge, que talvez tenha até mais qualidades técnicas, que a gente não viu ainda no Palmeiras, mas ele tem mais qualidades técnicas, mas é um jogador que, para fazer o trabalho que a gente viu o Piquerez fazer na última Libertadores, o Jorge tende a ter mais dificuldade. E impacta no jogo do Scarpa. Muito melhor também, apoiando, né? Verdade. E para quem, de novo, as estatísticas que são infalíveis, é revanche, né? No último Mundial, o Al-Ahly ganhou do Palmeiras na disputa de terceiro lugar. Foi 0-0. Olha, eu não lembrava nos pênaltis, o Al-Ahly ganhou. Lembrado. Desculpa, eu não vou te fazer essa pergunta que está na tela, porque, assim, favorito é o Palmeiras, né? Não tem como a gente querer colocar nenhum tipo de favoritismo aqui no Al-Ahly, já não era nem para passar pelo Geralmente Monterrey. as telas fazem perguntas quase que irrespondíveis pra gente. Essa é respondível. Aí você não quer me fazer. Não, claro que não. Eu tô aqui pra complicar. Pergunta, Mas, gente, eu tô aqui pra complicar a vida de comentarista, não é pra facilitar. Então complica a minha vida. O Léo falou uma coisa que me pegou aqui, eu tô pensando sobre isso. Sobre quem fizer o primeiro gol. Isso realmente pode ser um definidor pra essa partida. Especialmente tratando-se do Palmeiras. É uma característica desse time do Palmeiras, quando o jogo fica mais complicado e pede que você ocupe mais o campo do adversário, contra linhas mais fechadas. Esse Palmeiras, ele sofreu muito nesse contexto. Não por acaso, o trabalho do Abel sofreu várias críticas na última temporada, e muitas delas justas, porque a maior parte dos jogos que o Palmeiras enfrenta numa temporada no Brasil é contra times inferiores a ele, que se portam assim. Não por acaso, os grandes feitos, os feitos históricos do Abel Ferreira no Palmeiras são contra River Plate, Atlético Mineiro e Flamengo. 3 times que são melhores do que o Palmeiras. Então, fazer o primeiro gol possibilita ao Palmeiras andar para trás e chamar o Al-Ahly para o jogo. Então, é o cenário ideal. Talvez né? não tenha a capacidade mesmo, né? Sim. De treinamento ali, de qualidade para propor esse jogo. E no próprio jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista foi muito assim. O Palmeiras começou a milhão. E eu não tenho dúvida que o Abel usou esses jogos do Paulista, como ele já falou que fez isso no Campeonato Brasileiro com a Libertadores, para treinar o time, às vezes sem o time saber, para situações específicas de jogo que o Palmeiras vai encontrar nesse Mundial. E os jogos do Paulistão contra times mais fracos serviram muito para isso, para o Palmeiras se adaptar a esse tipo de jogo, que é começar a milhão,
tem a chance e faz 1-0 e aí respira, para não colocar o Palmeiras no roteiro que é mais difícil para ele, né? Que não é impossível, claro que não, mas que geralmente é o mais difícil para ele. Agora, tem uma outra coisa também. Se por acaso quem faz esse primeiro gol é o Al-Ahly, vão ser 11 jogadores atrás da linha da bola, né? Até o Tutankamon vai ficar lá atrás. Exatamente. Já não é que a gente já imagina esse cenário independentemente do gol, mas você tem razão. Se sai o gol ainda por cima, aí essa necessidade do Palmeiras tomar iniciativa, né, ser o dono das ações, atacar, vai ser ainda maior. Enfim, acho que a gente tem que esperar o jogo. Mas eu vou responder. O Palmeiras, sim, agora é favorito. Ousado, George. Eu acho que eu até falava, eu acho que com o Monterrey, se fosse tudo que a gente leu sobre o Monterrey, tudo que a gente se informou a respeito do Monterrey, repito, sem ver os jogos o tempo todo, seria possivelmente um confronto muito parelho. Um confronto muito parelho, mais parelho até do que uma eventual final contra o Chelsea. Por motivos óbvios, né? Por motivos financeiros e de qualidade dos jogadores do ponto de vista técnico. Mas nesse caso, eu acho que o Palmeiras, evidentemente, não vai assumir o favoritismo, mas ele é o favorito. Agora, e é curioso, porque assim... Vou fazer uma aspas ali, Facijan, o Odd diz que o Palmeiras é favorito no Mundial. Crava. Aí a gente tira do contexto, entendeu? É bom que você já faça isso para que o pessoal não pegue uma frase assim e coloque nas redes sociais. Obrigado, né? Só posso te agradecer. De nada. É na semifinal, né, Jean? Você já fez o alerta. O que me dá a impressão maior de que o Al-Ahly vai ter essa postura mais defensiva contra o Palmeiras é justamente o fato de o Al-Ahly não ser um time defensivo. Assim, eu estava olhando alguns jogos do Al-Ahly no Campeonato Egípcio e etc e tal. É um time muito ofensivo. É um time que ataca com 6, 7 jogadores próximo à área e que tem dificuldades na transição defensiva. É um time que muitas vezes fica mais espaçado em campo, sofre muito, dá espaço para o time jogar no contra-ataque, porque geralmente é ele que se impõe. Aí... Acho que tem o peso dos desfalques também, você perde a característica do time e tem a questão de quem você está enfrentando. Então o Al-Ahly mudou a sua característica para enfrentar o Monterrey. É claro que vai mudar para enfrentar o Palmeiras. E acho que mais do que a diferença técnica desse jogo... Ou não vai mudar nesse caso, né? Não vai mudar em relação ao último jogo. Aos quartos. E além da diferença técnica, o que eu acho que pode ser um complicadorzinho para o Palmeiras é o fato de ser uma escola que os jogadores que atuam no Brasil não estão acostumados. Né? A gente está falando de um time africano, é diferente de um jogo de Libertadores, que eles estão se enfrentando o tempo inteiro. Né? Então isso pode, em algum momento, trazer algum tipo de dificuldade. Mas eu vou na onda mais ousada do Jean também. Vocês estão muito ousados aqui hoje, tá bom. Então tá bom, eu vou até fazer um intervalo depois dessas bombas que vocês soltaram aqui. E não tem papas na língua, não. Na volta a gente vai falar mais sobre futebol internacional e vamos abrir espaço também